Science and Technology. Estamos on com o primeiro Ciência On de 2026. E hoje nós vamos voltar para o arquivo do Ciência On, só que dessa vez para a gente fazer uma retrospectiva de 2025. E nesse ano foram lançados um total de 22 episódios. E mais 2 episódios especiais que foram gravados agora no final do ano, sendo um deles o de Natal e esse especial de Ano Novo, totalizando então 24 episódios no ano. Então fique confortável, pegue um lanchinho e vamos juntos rebobinar a nossa fita de 2025 e revisitar todos os programas que foram lançados esse ano. No dia 28 de fevereiro foi lançado o primeiro episódio do Ciência On, em 2025, o Ciência On 98. Esse episódio foi produzido em um momento em que eu ainda não fazia parte do projeto, então eu não vou entrar em muitos detalhes aqui porque eu não estava lá. Mas é um episódio excelente, muito importante que eu recomendo demais. Ele foi feito em parceria com o professor Breno e faz uma discussão muito rica. Mas quem vai falar um pouquinho melhor sobre esse episódio agora é o professor Pedro. Estamos on! Feliz 2026! Esse é o primeiro programa do ano de 2026. E ano passado, em 2025, a gente começou um pouco mais tarde, dia 28 de fevereiro, com um programa super especial, Ciência On 98, de Benjamin Franklin ao tapete vermelho do Oscar 2025. Esse programa é um programa tradicionalíssimo do Ciência On, em que a gente conversa com o nosso querido Breno Arcioli sobre quem vai vencer o Oscar daquele ano. Em toda a história do Ciência On, a gente nunca errou. A gente é muita gente. O Breno Arcioli nunca errou quem ganharia o Oscar de melhor filme. E mais uma vez, mesmo com a expectativa que a gente tinha pro filme brasileiro Ainda Estou Aqui, ele cravou que seria a Nora o vencedor do melhor filme, mas a gente acabou falando sobre melhor atriz, que ele também não achava que a querida Fernandinha iria ganhar, mas o melhor filme estrangeiro cravado de que Ainda Estou Aqui levaria, e como levou. E esse tipo de programa é um dos programas mais tradicionais. Eu adoro falar de filmes, apesar de eu não ser aquela pessoa que assiste muitos filmes, mas eu adoro essa época do ano. Esse ano a gente já vai gravar o Breno, logo a gente grava muito próximo do Oscar, né, pra gente ter o maior número de informações possível para passar para vocês durante o programa. Mas este ano, quem sabe o Agente Secreto não leva alguma coisa aí, mas a gente vai conversar logo em seguida, tá bom? Esse ano a gente vai tentar lançar outros programas antes desse programa do Oscar. Eu desejo a vocês que estão ouvindo o Ciência On um feliz 2026 com muita saúde, muitas alegrias e, se der, de vez em quando, dá uma passadinha por aqui para escutar a gente, para mandar uma mensagenzinha, tá bom? A gente vai acompanhar vocês, vai ser a sua companhia em 2026. O Ciência On foi renovado por mais... A gente vai até 2099 sem problema. Por pelo menos mais um ano pela PROEC, pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura aqui da UFABC. O Ciência On foi muito bem avaliado. Muito obrigado aos avaliadores que percebem no Ciência On um projeto que está perene, com uma audiência legal e tentando fazer o melhor. Bom, muito obrigado a você, muito obrigado ao pessoal do Ciência On. Esse ano é ano de trabalho. Vamos que estamos chegando lá. Até mais. Tchau. Um filme mais ok, um ícone e tal. Assisti Emília Pérez, assisti Wicked e A Substância, né? Eu acho que, assim, hoje a tendência é que a Nora ganhe o Oscar de melhor filme. A tendência. Essa é a tendência. Primeira pessoa eu vi apostar, hein? Então você tá apostando em a Nora, é isso? É, eu acho que hoje a Nora ganha pelo que estamos vendo ali. Acho que a tendência é... Mas assim, eu te confessar que essa é uma das disputas mais abertas desde muito tempo ali. Talvez desde da primeira vez que eu estive aqui, lá quando eu falei do
Parasita, ou era o Parasita, ou era o 1917 e tal. Todos os outros anos a gente teve filmes muito consolidados. O segundo episódio foi o Fóton 24, o documentário sobre o Cido Faria. Esse foi, de fato, o primeiro episódio em que eu trabalhei no Ciencion. Eu não participei da construção do episódio em si, mas foi o meu primeiro trabalho dentro do projeto. Nesse caso, eu fiquei responsável por criar a capa. E isso foi muito divertido, porque foi a primeira vez que eu fiz uma capa, né? Eu usei o Canva e eu ia escutando o episódio, tentando entender aquele universo que estava sendo apresentado ali no programa. É um grande desafio. Uma capa, o desafio não é só ser bonita, né? Ela precisa transmitir a ideia do episódio, né? Ela precisa também contar uma história. E olhando agora, pode até parecer simples, mas não foi muito não, né? Antes de chegar na versão final, eu cheguei a fazer umas 8 versões diferentes dessa capa. Então, esse episódio ele foi muito especial para mim, porque marcou o meu começo dentro do projeto e me mostrou que por trás de uma imagem que parece simples, existe muita tentativa e erro. O processo criativo da entrevista ele foi relativamente simples. Eu mesmo fiz a entrevista, eu mesmo fiz as perguntas, mas eu não me baseei eu não parti de zero, não me baseei a nada, né? Eu não comecei de zero. Eu pedi para o Cidos a ver se ele tinha algum histórico da vida dele, e ele tinha justamente um escrito aí de umas 10 folhas com um resumo da vida dele, que ele tinha escrito para algum jornal lá faz muito tempo atrás. Então eu li ele e daí eu fui anotando algumas perguntas. Por outra parte, no final da entrevista eu já tinha algumas perguntas um pouco mais digamos, abstratas, no sentido de perguntar se ele acredita em consciência pós-morte, perguntar sobre religião, perguntar sobre coisas que são mais filosóficas, né? Alma, espírito, para finalizar a entrevista, né? Então não foi tão difícil. Eu consegui, nesse sentido, ter uma boa base com o histórico que ele me passou. E o episódio seguinte foi o Ciencion 99. E esse episódio foi o episódio em que o Eduardo começou oficialmente no projeto, né? Essa pauta foi escrita por ele. Fala pessoal, aqui é o Eduardo, sou roteirista do Ciencion. E bom, eu tô aqui para falar um pouco sobre a minha experiência fazendo parte dessa equipe, né? Eu entrei no primeiro quadrimestre de 2025 e desde então tive muitos aprendizados e alguns perrengues também. Mas quando eu falo sobre a minha experiência no Ciencion, eu não consigo deixar de lembrar do primeiro episódio o qual eu pude produzir a pauta, que foi o episódio de número 99 do Ciencion, com participação do professor Dr. Aníbal Hetten. Bom, desde que eu entrei, né, na equipe, eu expressei já algumas vezes ao professor Pedro o meu interesse, né, nas velas solares, que são uma tecnologia de propulsão e que eu acreditava que fosse um tema interessante para ser abordado no Ciencion. O professor concordou e eu já tinha tido algumas conversas com o professor Aníbal sobre esse tema das velas solares para tirar algumas dúvidas, né? E eu já sabia que ele tinha, se eu não me engano, ele tinha participado uma vez para falar sobre as fases da Lua. Pô, já era um conhecido, né? E tudo mais. Achei interessante chamá-lo, fiz o contato com o professor, ele prontamente já aceitou. O professor Pedro também achou uma ótima ideia, chamar o professor Aníbal. Daí o perrengue veio mesmo na produção da pauta, porque eu não fazia ideia de como fazer. Parece que é só elencar uma série de perguntas e tudo mais, mas tem toda uma estrutura a se seguir, um objetivo com cada pergunta que você vai fazer, né? Então, cada pergunta que eu escrevo é para levar o programa para determinado assunto, para eles conseguirem desenrolar sobre determinado assunto. Então, essa parte no começo, para eu entender isso, foi muito complicado. O professor Pedro que o diga, o tanto que eu enchi o saco dele no WhatsApp para tirar dúvida. Ah, professor, assim tá bom, essa estrutura tá boa. Eu acredito que foi a minha experiência mais forte dentro do Ciencion, porque depois disso foi se tornando automático. Mas essa primeira pauta que eu tive que produzir, eu não fazia ideia como fazer. Que bom que era um tema que eu tinha uma certa afinidade, né? Com certeza foi uma das ocasiões que me trouxeram mais aprendizado. Ô, Aníbal,
Eduardo Giraldi, que é o novo produtor do Ciencion, muito legal, um menino muito bom. Lá de Bauru, inclusive, ele escreveu um TCC, o trabalho dele de conclusão de curso no ensino médio, a base do trabalho dele foi o Ciencion, e a gente nem conhecia ele. Então, ele conheceu o UFABC, conheceu sobre o UFABC pelo Ciencion. Ele escutou o Ciencion e fez um trabalho. Então, é um prazer enorme, sabe? Quando a gente percebe quando a gente muda a vida de uma pessoa, né? Você atinge uma pessoa que você nem estava sabendo que você estava atingindo, né? Que bacana, isso é muito bom. Ele é assim, fascinado por velas solares, né? Ele veio falar sobre velas solares o tempo todo e eu falei, eu não sei nada de vela solar. Então, vamos começar pelo começo. O que é uma vela e uma vela solar? É um programa já de alguns anos atrás, que é o Ciencion de número 34, que foi sobre John Mitchell, né, o primeiro teorizador dos buracos negros. Esse programa teve a participação do professor Breno Arcioli. Foi com ele que eu conheci o Ciencion quando eu ainda era um aluno de ensino médio, né? Nem fazia ideia que um dia eu ia estar na UFABC, muito menos que eu ia estar fazendo parte, né, dessa equipe incrível que é do Ciencion. Em seguida, no dia 9 de maio, veio o Photon 25. E esse episódio passou por muitas mudanças ao longo de todo o processo, né? Isso é uma coisa muito interessante na divulgação científica, que às vezes, para quem escuta, parece que tudo já nasceu pronto, né? Mas na prática, não é nada disso. Esse episódio acabou virando o Expedition 7. É uma brincadeira com o jogo Expedition 33, que é muito bom por sinal. Mas a ideia era fazer um Photon falando sobre a gente, né? Sobre o próprio projeto, como que tá sendo a nossa participação. E nessa época, a Ana já fazia parte do Ciencion, né? Ela acabou não aparecendo nesse especial porque ela tava dando aula no dia, a gente não conseguiu conciliar as agendas, e aí ela não conseguiu participar. E esse episódio, ele é engraçado porque ele mudou de nome muitas vezes. Assim, foram diversas tentativas de nomes, a capa também passou por várias mudanças. Esse foi o episódio que a gente mais teve mudanças da capa e dos nomes, né? A foto final eu tirei na UFABC mesmo. Essa foto, se você pegasse ela original, ela é uma foto linda, assim, ó. O céu azul, tava o finalzinho de tarde. Eu editei, eu coloquei essas nuvens por cima pra dar essa ideia como se fosse uma coisa mais... a gente tá indo enfrentar um desafio, né? E no fim a gente chegou nessa versão final, chamada Expedition 7, porque nós somos a 7ª equipe de bolsistas e voluntários a participar do Ciencion. Bom, simbora? Bora. Science and technology. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá de onde você estiver nos ouvindo. Eu sou o André e esse aqui é mais um Photon do Ciencion. Hoje a gente conta com a presença dos novos integrantes aqui do nosso projeto, o João e o Eduardo. Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Olá a todos, eu sou o Eduardo, tudo bem? E aí, galera, eu sou o João, tudo bem? Tá aqui para contar um pouco mais sobre a nossa história, como a gente veio parar aqui no Ciencion. E aí, no dia 6 de junho, saiu o Photon 26. E esse episódio teve o roteiro escrito pelo André. Foi um Photon para conversar com o criador do UFABC Conecta. É um aplicativo incrível que facilita muito a vida de quem estuda na UFABC. Inclusive, se você é ingressante ou já é um aluno que está um tempo na UFABC e não conhece, esse aplicativo vale muito a pena baixar ele. E nesse episódio, o Lucas Santana, que é o criador do aplicativo, ele conta como surgiu a ideia, explica como o aplicativo funciona, fala um pouco dos desafios do desenvolvimento. Uma das curiosidades é que esse aplicativo, ele fez um mapa dos assaltos na região da UFABC. É uma coisa um pouco triste, né, de se pensar, mas ele ajudou bastante o pessoal. E por causa disso, ele passou inclusive na Globo, né? É um programa que realmente ajuda e que traz um lado muito interessante da tecnologia aplicada ao dia a dia da universidade. Mano, eu tava vendo ao vivo, tipo assim, eu lembro que eu acordei, eu tinha acabado de acordar, tipo, eu tava bem cansado, foi dormir tarde. Eu acordei, tipo, eu vi no grupo, eu vi em algum grupo que estavam comentando, ia passar reportagem, eu fui ver, né, tipo assim, tava tomando café. E aí, eu vi, mano, a tela do aplicativo, tipo assim, escrito, né, a fonte, o UFABC Conecta, eu fiquei, tipo assim, sem reação, eu só tirei uma foto e fiquei olhando, tipo, admirando, assim, tipo, tentando entender ainda. Acho que foi esse sentimento, tipo assim, de, mano,
mano, tipo, como que isso aconteceu, né? E, tipo, porque eu não sabia, tá? Teve até gente que pensou que eu já sabia que ia aparecer, eu não sabia, ninguém me contou, eu tava vendo ao vivo e tomei essa surpresa também. Foi muito legal de ver, eu fiquei muito feliz, né? Apesar de que era uma notícia triste, mas tipo assim, foi bom ver que o aplicativo tá sendo reconhecido e, querendo ou não, tá ajudando de alguma forma, né? Porque, cara, simplesmente apareceu na Globo, né? Tipo, um absurdo. É o famoso mãe, tô na Globo. E aí, no dia 23 de maio, saiu o Ciencion 100, que recebeu o nome de Quem Era Você há 100 episódios. Esse foi um episódio muito especial e eu tive o privilégio de poder participar na elaboração desse programa. Chegar ao episódio número 100 é algo muito importante, né? Muito marcante, principalmente para os professores. E esse programa, ele funciona quase como uma grande retrospectiva do Ciencion. Para quem quer conhecer melhor a história do Ciencion, entender como o projeto surgiu e ouvir algumas histórias dos bastidores, esse episódio é perfeito. Os professores fazem um comparativo de como era gravar no começo, falando também sobre o processo de atravessar a pandemia, fazendo divulgação científica. Além do programa em si, a capa desse episódio deu bastante trabalho, porque a imagem que a gente vê na capa, né, ela é uma imagem estática, mas no Instagram a ideia era que o fundo se mexesse, e ali estavam passando todas as capas de todos os episódios. Então são 100, naquela época eram 100 Ciencion, mais 26 Photons e mais 6 especiais. Então no total foram mais de 100 capas animadas passando no fundo. Esse episódio deu um trabalhinho, mas o resultado ficou muito bom e valeu a pena, porque era uma comemoração de 100 anos, de 100 episódios do Ciencion. Isso aqui é uma coisa que confundiu bastante a nossa cabeça, não eram 100 anos. Deu trabalho, mas o resultado ficou muito bonito. Estamos on. Eu vou falar 100 vezes on. Não, brincadeira, não vou falar tantas vezes assim on, não. Estamos on com o 100º Ciencion hoje para falar sobre os 100 episódios desse programa aqui que existe desde 2018. Meu nome é Pedro Altreto e eu vou citar uma frase que eu escutei do Drauzio Varela, que foi um carcereiro que falou para ele: a vida, sabendo levar, é uma festa. E aí, no dia 4 de julho de 2025, saiu o Ciencion 101, né, com o tema Como Funciona o BCIT, com a professora Michele Sato. A gente falou dele no especial de Natal, né, o Igor falou bastante sobre o quanto esse programa é importante para ele. E para quem está ingressando na UFABC, é muito comum se sentir perdido no começo. E esse programa ele ajuda bastante a explicar coisas que muitas vezes a própria universidade não deixa tão claro. Ele ajuda a entender como o curso funciona, quais são as lógicas por trás da estrutura e como fazer escolhas mais conscientes ao longo da nossa graduação. Esse episódio ele é focado no BCIT, que é o Bacharelado de Ciências e Tecnologias. E isso gerou até uma discussão bem grande durante a preparação do roteiro, porque a UFABC não tem só o BCIT. Então a ideia é seguir com outros episódios, nesse mesmo formato. A gente quer gravar os episódios principalmente sobre as licenciaturas e também falar sobre o LCNE, o LCH, o BCH, enfim, a gente quer falar de todos os cursos de ingresso. Bacharelado em Ciência e Tecnologia, ela é uma formação de graduação plena, porque às vezes o pessoal confunde isso, não é um curso tecnológico, é um bacharelado pleno, que a gente fala graduação plena, é o principal curso de ingresso da UFABC. A UFABC tem cursos de ingresso e cursos específicos. Todo estudante, para estar na UFABC, primeiro ele faz um curso de ingresso, que pode ser um bacharelado ou uma licenciatura. Bacharelado em Ciência e Tecnologia, hoje a gente tem como dado já, é o maior curso da América Latina de graduação. Sim, é o maior curso de graduação da América Latina. Muita coisa mudou na UFABC de lá para cá, mas só que a gente já tem alguns monitores do pessoal da licenciatura e a gente começou na discussão das pautas e a gente falou, gente, não é a mesma coisa. A UFABC atualmente, né, mais atualmente, elas são várias. Então a gente vai gravar do BCIT, o pessoal do BCH não fica triste com a gente vai gravar do BCH, o pessoal das licenciaturas não fica triste, a gente vai gravar das licenciaturas. Fiquem tranquilos, hoje a gente vai falar do BCIT, do Bacharelado em Ciência e Tecnologia aqui da UFABC. Entre os dias 1 e 3 de julho, a Ana e eu, nós apresentamos nosso trabalho no Ciencion no 10º Congresso de Extensão e Cultura da UFABC Conexão. Foi muito da hora fazer isso, porque a gente pôde mostrar um pouco do nosso trabalho ali do Ciencion para outras pessoas dentro da universidade. Então, esse contato com, esse congresso, ter esse contato com outras pessoas que também estão fazendo divulgação científica, que tem outros projetos ali, foi muito bom pra gente. A gente aprender algumas coisas, a gente trocar essas informações, trocar essas experiências, é algo que vale muito a pena. E o Ciencion, ele esteve lá nesse congresso, a gente apresentou o nosso trabalho, foi muito legal. E no dia 18 de julho,
saiu o Photon 27, sobre a UFABC Rocket Design. Nesse episódio, a gente conversa sobre a equipe que foi campeã mundial na competição IREC, lá nos Estados Unidos, superando diversas universidades do mundo inteiro em uma das maiores competições internacionais de engenharia de foguetes. Esse é um episódio muito importante porque mostra o nível do trabalho que é feito dentro da nossa universidade. E esses alunos foram até os Estados Unidos e venceram uma competição mundial. E é exatamente por isso que a divulgação científica é tão necessária. Ela permite que a gente dê visibilidade a conquistas como essa. One small step for man, one giant leap for mankind. Estamos on com mais um Photon do Ciencion hoje para falar com a equipe Rocket, a equipe campeã mundial. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E para parafrasear o Pokémon, a equipe Rocket decolando na velocidade da luz. Renda-se agora ou prepare-se para lutar. Hoje estamos aqui com o Wilson, a Daniele Brito, o Felipe Araújo, para falar um pouquinho sobre a competição de foguetes que eles foram campeões mundiais nos Estados Unidos. E no dia 1º de agosto saiu um episódio muito legal que a gente chamou de O Céu que Mudou o Seu Signo, Ciência, Cultura e Constelações. Esse episódio passou por vários títulos até chegar no nome final, porque o tema exigia bastante cuidado, né? Como iríamos falar sobre constelações e signos sem desmerecer crenças, mas deixando claro a perspectiva científica. A proposta do episódio foi justamente essa, explicar como a astronomia constrói os contornos do céu, como as constelações foram definidas ao longo da história e por que, do ponto de vista astronômico, o seu signo pode não estar exatamente onde você imagina. O roteiro desse episódio foi escrito pelo Eduardo e a conversa foi com o professor Lang, da Unesp. Depois do Ciencion 100, a gente começou também uma brincadeira de imprimir as capas dos episódios para divulgar dentro da universidade. E a gente fez isso com o 101 e com o Photon 27, e também com esse episódio. Nesse caso, a gente colocou frases provocativas, do tipo, deu leão, mas era peixes. E era muito engraçado ver a reação das pessoas tentando entender se aquilo era astrologia ou ciência. E esse episódio também marcou uma novidade do Ciencion, que foi o primeiro em que a gente lançou um short em vídeo. Tem um momento em que o professor Lang, ele explica a esfera celeste. É algo muito visual, né? Então no áudio a gente não conseguia mostrar exatamente, dar a ideia exatamente do que era. Então a gente transformou esse trecho em um corte em vídeo. E esse vídeo tá no YouTube e é um dos cortes mais legais de assistir porque ele mostra de fato como funciona a esfera celeste e foi um passo importante para a gente começar a explorar novos formatos de divulgação dentro do Ciencion. Em um trecho específico desse programa, ele fala sobre a importância cultural das constelações, não só para civilizações de hoje em dia, né, contemporâneas a nós, mas também para civilizações antigas. Uma coisa que eu achei muito interessante é que ele fala que para muitos povos não há diferença entre o céu, as estrelas que a gente vê, o sol, a lua e a terra, onde a gente vive. Para muitos povos isso é uma coisa só e eu achei isso muito interessante. Quem quiser então dá uma olhada lá no Ciencion de número 102. E a gente pode incluir até os povos originários aqui do nosso país, né? Os nossos indígenas aqui, eles culturalmente, eles não fazem distinção entre céu e terra, né? Para eles, o céu não é uma coisa distinta da terra, para eles tudo está interligado. Inclusive, alguns pajés dizem essa afirmação, né? O que tem no céu tem na terra também. Então eles interligam tudo, tudo interligado. Então o que acontece no céu, na verdade para eles é um reflexo de tudo o que acontece na terra, ou vice-versa. Eles dependem, ou dependiam, né, de muita coisa que eles enxergavam no céu. Então, por exemplo, tem um agrupamento de estrelas que se chama Pleiades, que nós aqui, né, chamamos de Pleiades, mas os indígenas brasileiros chamam de Seixu, uma etnia, né, uma das etnias dos indígenas. E Seixu, para eles, era um tipo de um mensageiro das chuvas, mensageiro das águas. Então, quando começava a aparecer no horizonte, em determinada época do ano, Seixu, significava que o Seixu estava chamando as águas. E aí era a época das chuvas. Então, as constelações indicavam para eles
as épocas, né? As temporadas de chuva, as temporadas de cheias de alguns rios, a época que tinha que plantar determinado tipo de planta. Bom, dito isso, gostaria de agradecer a todos pela audiência ao longo desse ano e dizer que tem muita coisa legal vindo para o ano que vem, beleza? Muitos projetos novos, inclusive, muitos programas, a gente está com várias pautas muito interessantes e fiquem ligados, beleza? Até mais, pessoal. E em seguida, no dia 8 de agosto, foi lançado o Fóton 28, com o tema Experiências Além do Laboratório. Esse episódio propõe uma conversa sobre tudo aquilo que a universidade oferece para além da sala de aula e dos laboratórios, né? A ideia é mostrar que a vida universitária não se resume só a entrar, estudar e ir embora. A gente fala sobre aproveitar mais o espaço da universidade, seja participando de festas, entrando em entidades estudantis como a própria UFABC Rocket Design, clubes de anime, por exemplo, e tantas outras iniciativas que existem lá dentro. A gente também fala da importância de conhecer pessoas, criar vínculos e construir experiências que vão muito além do seu currículo e que são fundamentais para a sua formação também. Esse episódio também marca um momento importante para o projeto porque foi quando os novos integrantes começaram a participar do Ciência 1, o Igor e o Gabriel. Bom dia, boa tarde ou boa noite, de onde você estiver ouvindo esse programa. Meu nome é André Luiz, eu sou editor aqui do Ciencion e estamos on para mais um Fóton do Ciencion. Hoje a gente está aqui na presença do Edu e do João, que já estiveram presentes nos últimos programas. Fala aí, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? E aí, gente, beleza? E hoje a gente também conta com a presença de mais 2 membros colaboradores aqui do nosso projeto, que é o Gabriel e o Igor. Fala aí, gente. E aí, gente, tudo bem? Gabriel aqui. Oi, gente, Igor aqui. Bom, pessoal, então a ideia do nosso programa hoje é a gente comentar um pouco mais sobre as nossas experiências aqui no UFABC, tanto dentro quanto fora da sala de aula. Então a ideia aqui é ser um papo mais descontraído, mais de boa, pra gente comentar sobre tudo que a gente está passando na graduação e o que a gente passou até agora, né? No dia 22 de agosto, saiu o Ciencion 103, Relatividade no Tempo de Einstein. Nesse episódio, a gente conversa com a professora Maria Fernanda sobre diversos conceitos da relatividade. Foi um episódio que rendeu muito porque a conversa passou por vários temas importantes, e um deles chamou tanta atenção que acabou gerando um episódio derivado. A gente falou sobre o paradoxo dos gêmeos, que é um tema denso e cheio de nuances, e a curiosidade foi tão grande que no dia 19 de setembro, a gente voltou a conversar com a professora, e dessa vez em um episódio inteiro dedicado só a esse assunto. Assim surgiram 2 episódios conectados, o Ciencion 103, sobre relatividade, e o Ciencion 105, que foi focado exclusivamente no paradoxo dos gêmeos. Que é o que eu sempre falo, né? É a morte, ela é triste, né? Que todo mundo morreu, claro. Mas ela dá fôlego pros que vêm não terem novas ideias, né? Sim, o Breno fala isso, né? Ele morreu. Tem a morte, tem esse lance dessa tristeza que fica, né? Pelos entes, pela toda essa coisa, né? Poxa vida, Newton não vai mais publicar coisas legais que ele publicava. Mas o lance é isso, a vida se renova, né? Vem outras ideias, as coisas acabam evoluindo por causa, inclusive, disso. E o que aconteceu foi que vários e vários experimentos continuaram a ser realizados, afinal de contas existia, né, essa dúvida, ó céus, né, é o tipo ser ou não ser, eis a questão, né, a luz é uma onda ou partícula, eis a questão. Entre esses 2 episódios saiu o Ciencion 104, sobre transhumanismo, com a professora Ana Paula, e pessoalmente esse é um dos meus favoritos. Por quê? Esse episódio ele é muito importante pra mim porque essa pauta estava sendo desejada há muito tempo no projeto. E a gente queria muito falar sobre transhumanismo no Ciencion. Nessa época em que o episódio foi gravado, eu estava cursando bioética com a professora. E em uma das aulas o tema foi justamente transhumanismo. Então acabou ficando uma coisa meio de coincidência. Assim, foi até engraçado porque na semana que a gente estava conversando em uma das reuniões, o professor Pedro tinha falado que ele queria gravar o episódio de transhumanismo. O tema da aula da professora foi sobre transhumanismo. Eu falei, nossa, é agora. Inclusive, se você tá na UFABC e pensa em cursar bioética, fica de recomendação. As aulas são excelentes e a cada aula é um soco no estômago, assim. E aí, no fim da aula, eu fui conversar com a professora e convidei ela para gravar o episódio. E ela topou. Esse foi o primeiro Ciencion em que eu participei de uma forma mais direta. Eu articulei a pauta, escrevi o roteiro, construí o programa a partir das anotações das aulas da professora. Então é muito importante aqui dizer que esse episódio, ele é, na verdade, uma trilogia. Toda essa trilogia tem como base o
conteúdo das aulas da professora Ana. Então, todo o mérito conceitual é dela. Então, a gente tem o Ciencião 104, que é sobre o transhumanismo. Depois, a gente lançou o episódio 110, que é o Transhumanismo, parte 2, o que nos torna humanos. E o terceiro episódio já está planejado para o ano que vem. Ele já foi gravado, já está editado e ano que vem ele vai sair. As capas desse episódio também contam uma história, né? No primeiro a gente tem um personagem com uma mão robótica. No segundo, essa transformação ela avança um pouco. Então metade do corpo dele já tá todo robótico. E no terceiro, que vai fechar essa narrativa, ele já tá inteiramente um ciborgue. A ideia é que conforme a discussão sobre o transhumanismo vai se aprofundando, a capa também vai mudando. É quase como se fosse essa evolução visual do debate. Quando os 3 episódios estiverem no ar, dá pra colocar as capas lado a lado e vai dar pra perceber essa progressão, como se fosse uma máquina, né? Sai de humano e começa a se transformar até chegar em máquina. Então esse episódio ele foi muito especial pra mim porque ele foi desafiador e marcou um momento em que eu consegui transformar algo que eu estava vivendo em sala de aula em divulgação científica. Consegui ver quão difícil também é isso. Você tem um conteúdo que tá ali e você conseguir organizar ele de um modo em que fique interessante para as pessoas que estão de fora poderem escutar também. Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes do Ciencion. Eu sou Ana Paula Areia, sou pesquisadora da área de biotecnologia e bioética da UFABC. Estou aqui para desejar a vocês um bom Natal, um feliz ano novo em 2026, cheio de realizações, sucesso, muita paz e muita saúde e muita paciência, porque vai ser um ano de eleições e temos que ter muita consciência para seguir em frente. Bom, falando um pouquinho do que eu espero de 2026 e do que eu vi de interessante em 2025. Espero que 2026 seja a continuação de muitas áreas que despontaram em 2025. O que eu posso dizer que chamou a minha atenção em 2025? Além de energia renovável, além de computação quântica, transgênicos novos, eu acho que o que mais chamou a minha atenção foi a inteligência artificial a serviço da biotecnologia e da saúde. De fato, a inteligência artificial ela é uma área transversal. Hoje é impossível um profissional viver sem isso, viver sem de fato se debruçar sobre essa área e saber o mínimo. Não é mais possível a gente não ter uma mínima noção disso. Portanto, inteligência artificial é algo que vai fazer parte do portfólio da vida dos diversos profissionais de diversas áreas. Mas dentro da biotecnologia, o que a gente percebe é o uso da IA para desvendar diversos mistérios, diversos problemas científicos que vêm se arrastando por aí, ajudar a investigar estruturas de proteínas complexas, ajudar a investigar novos fármacos, trazer a medicina personalizada mais próxima da população, de repente fazer até disso uma realidade para o SUS. Portanto, eu vejo a IA ligada à saúde, para a medicina personalizada, para a customização dos serviços de saúde numa perspectiva One Health, até considerando também medicina animal e medicina num sentido holístico, considerando também saúde planetária como algo viável e palpável para os próximos anos, não só para 2026, mas eu diria para a próxima década. Isso é o que eu espero para os próximos anos. Vamos começar pelo começo, né? Eu chamava transhumanismo, antes de saber o que era transhumanismo, de transrobô, né? Só pra você ver a minha ignorância do tema. 2 anos atrás eu achava que a coisa era transrobô. Mas transhumanismo. Vamos começar pelo básico. Como é que escreve transhumanismo? Coloca o H ou não coloca H? Conta um pouquinho pra gente. A língua portuguesa não permite esse tipo de junção, né? Então, ou você coloca o hífen, se você quiser deixar o H, ou você tira o H, se você quiser deixar tudo junto. Transhumanismo. Agora, do que se trata o transhumanismo? Antes de falar de fato dessa corrente filosófica, a gente precisa definir o que é o melhoramento humano. Melhoramento humano, existem diversas definições filosóficas sobre isso. A gente pode estar falando desde lentes corretivas até o uso de próteses, etc. Coisas do nosso dia a dia de correções para restaurar a saúde já são considerados melhoramentos humanos. Agora, o quanto isso se torna algo que ultrapassa o sustento da saúde, ultrapassa o tratamento, que aí a gente entra na vertente transhumanista. Quando a gente chega num ponto onde as capacidades humanas são transcendentes. A gente chega
num ponto onde a evolução daquela espécie jamais chegaria. Isso sim é um intento transhumanista. Então seria o homem além do homem. Então o homem transcendendo a sua programação inicial, evoluindo de forma que a evolução natural jamais chegaria. E, mais um detalhe, seria uma evolução autodirigida, onde cada um vai poder escolher qual é a evolução ou qual é a modificação que cada um quer. Não só usando genética, como a evolução natural prevê, mas usando, por exemplo, implantes exógenos, interface homem-máquina, inteligência artificial e etc. E no dia 3 de outubro saiu o Ciencion 106, Educação Ambiental e Complexidade. Esse foi um episódio muito legal, mas quem vai falar mais sobre ele vai ser a professora Graciela. Queria inicialmente desejar um feliz 2026 para todo mundo. Esse ano foi um ano muito especial, eu estava longe, mas estava presente no Ciencion. Foi muito bom ter ouvido os programas e ter matado um pouco da saudade do Brasil nesse período. Um programa que me marcou, então é muito pessoal, que foi Complexidade, por dois motivos. Primeiro, porque foi minha irmã que participou, mas também porque teve como uma das participantes a Maria Regina Kawamura, foi minha orientadora do mestrado e do doutorado. Então acho que também foi muito simbólico ouvi-las, foi muito especial, pelo menos para mim, espero que tenha sido para vocês também. Espero que o ano que entre agora a gente possa estar juntos e que tenha muitos programas legais pra gente pensar, discutir, e trazer reflexões, que eu acho que é o objetivo principal do Ciencion, né? Que é sempre fazer com que a gente pense um pouco mais, tá bom? Então é isso aí, feliz 2026 para todo mundo e que só venha coisas boas nesse próximo ano. Abraços! E aí, num desses processos, os alunos da UFABC, do grupo, estavam montando uma proposta sobre água. E aí falando do processo, como é que a água chega até a sua escola e tal. E aí ensinou os alunos, mostrou toda a estrutura. E daí, quando eu estava na sala de aula, os alunos falaram, mas aqui na nossa região a gente não tem água encanada, professor. Então falta às vezes a gente entender a realidade, questionar, né? Então a gente vai com tanta certeza sobre determinados assuntos que a gente vai, eu acho que a palavra é quebrando a cara para entender o mundo que a gente vive, né? Então essa também foi um episódio que eu me lembrei e que eu achei que é importante a gente saber elaborar, ver a realidade, perguntar. E isso é difícil, Pedro. Você estava perguntando, né, como é que a gente fala professor. Esse professor, partir de questões é fundamental, mas é muito difícil também, né? Porque você tem que saber muita coisa junto, mas é necessário. Esse episódio também, ele marca o início de uma série. Nós estamos pensando em fazer vários episódios derivados desse. Nós vamos conversar com outros pesquisadores, outros professores, mas aí a gente ainda está em planejamento. E no dia 10 de outubro saiu a primeira parte de um especial muito importante pra gente. Esse é um especial que o professor Pedro comentou no episódio de Natal e que eu também já mencionei ele antes. Ele marcou muito a nossa trajetória em 2025. Foi um especial gravado durante o evento UFABC para Todos. O que a gente fez ali é algo que, pessoalmente, eu acredito que todo mundo do Ciencion quer repetir, que é dar voz às pessoas, aos professores, aos educadores, à comunidade. A ideia, ela parecia simples e até um pouco arriscada no começo, digamos assim. A gente não sabia exatamente como ia funcionar gravar fora do estúdio, no meio da universidade, com o evento acontecendo, mas o que aconteceu ali foi muito maior do que a gente imaginava. E esse especial foi lançado como uma trilogia, o Fóton 29, o 30 e o 31. Os dois primeiros focam nas vozes dos professores, e o terceiro traz relatos da comunidade, pessoas que vivem a educação no dia a dia. Para mim, isso tem um significado ainda maior, porque eu sou da licenciatura e poder trabalhar e poder dar esse espaço e visibilidade para quem trabalha com educação é fundamental. Eu lembro muito bem do dia do evento e a gente montou a mesa, cada um ficou em um canto conversando com as pessoas, convidando para gravar, tinha gente com vergonha, o que é normal, né? O evento estava lotado e a universidade, né? A universidade estava cheia, tinha gente passando, barulho, movimento, todo mundo olhando, mas aos poucos as pessoas iam chegando, sentavam, conversavam, contavam suas histórias, a gente corria atrás dos professores, chamava um, chamava outro, e aquilo ia ganhando vida, mas de um jeito orgânico, então era muito legal de ver aquilo acontecendo. Esse contato direto é muito diferente do nosso trabalho cotidiano, né? Porque muitas vezes fazer um podcast é um trabalho um pouco até que solitário, né? Edição, pauta, capa, tudo é feito no computador, mas ali não. Ali a gente estava presente, ouvindo, conversando e vivendo aquele momento. Esse especial, ele foi muito especial pra gente. É algo que particularmente eu quero muito repetir em 2026.
Agora, pensando em 2026, com a experiência que a gente já tem, dá para se preparar muito melhor e fazer algo ainda maior. Inclusive, uma coisa muito interessante que aconteceu depois que esses episódios foram pro ar, a gente começou a usar mais o YouTube. E um dos comentários que a gente recebeu lá foi perguntando como essa pessoa poderia enviar o próprio relato pra gente publicar. E naquele momento a gente não estava preparado para isso, mas temos projetos para 2026 para tentar incluir isso também no nosso projeto. Existem muitos professores e educadores que não conseguem estar presencialmente na UFABC, seja por distância, por trabalho, e o projeto Vozes que nos Movem tem um potencial enorme para crescer e incluir ainda mais pessoas. Então fica aqui, né? Esse especial não termina em 2025. Ele é um projeto que com toda certeza vai continuar e se expandir em 2026. Meu nome é Naila, eu tenho 23 anos e sou estudante aqui da licenciatura em Ciências Naturais e Exatas e da licenciatura... Eu me chamo Nívea, eu tenho 59 anos, faz quase 2, ainda não completos, que eu estou lecionando. Dou aula de inglês na escola pública, numa escola pública de São Caetano do Sul. Meu nome é Paulo, eu sou professor da escola pública, ensino médio e ensino fundamental 2. Qual a escola? A escola eu a trouxe aqui, inclusive no evento, Irene da Silva Costa. E no dia 17 de outubro foi lançado o Ciencion 107, da fermentação à falsificação, a história do metanol. Infelizmente, em 2025, esse tema ganhou muita relevância por causa de acontecimentos reais envolvendo o uso de metanol em bebidas adulteradas. E esse episódio ele nasce principalmente como um alerta, uma forma de divulgação científica com impacto direto na vida das pessoas. Ao longo do programa, a gente explica o que é o metanol, quais são os perigos, quais cuidados devem ser tomados e por que a desinformação nesse tema pode ser extremamente perigosa. A conversa foi com a professora Larissa, com o professor Pedro e com o professor Célio, justamente para trazer informação qualificada sobre o assunto que é muito sério. E esse é um daqueles episódios que mostra o papel social da divulgação científica, né? Informar, prevenir e, em alguns casos, ajudar até a salvar vidas. O metanol ele pode estar presente na bebida de duas formas, né? Ou de uma forma natural do próprio processo fermentativo, ou a questão da adulteração. Umas matérias-primas que são usadas para fermentação, né, como substrato da fermentação, principalmente quando são frutas ricas em pectina, o próprio processo fermentativo leva à geração de metanol. Tem uma enzima que os micro-organismos, bactérias e leveduras produzem, que é chamada pectinase. Na pectina, a gente tem a liberação do metanol, na quebra da pectina. Esse metanol ele pode estar presente principalmente nesse tipo de fermentação, de fermentados. Só que isso numa concentração muito baixa, tanto que nós temos aí cidra, vinho, que são feitos de frutas que têm pectina e a gente, num produto de qualidade, não observa nenhum problema. Vale comentar também que esse episódio marcou um avanço importante no formato de vídeo do projeto. Antes a gente tinha lançado o episódio sobre constelações, que foi o nosso primeiro reel em vídeo, a partir de uma gravação do professor Lang explicando a esfera celeste. Mas nesse episódio a gente conseguiu gravar o programa inteiro em vídeo e produzir cortes ao longo de toda a conversa. Foi a partir daqui que começou a se consolidar a estética que a gente usa hoje nos nossos reels. Eu precisei adaptar o formato dos vídeos para essa nova linguagem e aos poucos os reels foram ganhando uma identidade própria. E esse processo acabou definindo o visual que a gente utiliza atualmente. No dia 31 de outubro, a gente lançou o Ciencion 108, as raízes brasileiras do Prêmio Nobel de Física de 2025. Nesse episódio, o professor Pedro conversa com o professor Yoren sobre as conexões brasileiras por trás do maior prêmio de física de 2025. A discussão ela passa um pouco por como uma teoria desenvolvida por um cientista brasileiro estaria no cerne de uma das maiores descobertas do século XX. É um programa muito interessante e uma conversa importante de se ter, especialmente para quem quer entender melhor o contexto científico por trás do Nobel. Então, se você ficou curioso sobre o Prêmio Nobel de Física de 2025 e ainda não ouviu esse episódio, vale muito a pena conferir. Famosas frases, né, do Einstein, Deus não joga dados, não, querendo dizer, ele falou essa frase para fazer uma crítica ao que ele na época não acreditava que a natureza pudesse ser simplesmente probabilística, né? E também a questão do gato de Schrödinger também, né? Que a gente vai tratar aqui também, falar um pouco mais. Mas o próprio gato de Schrödinger, que é tão famoso, na verdade foi uma crítica do Schrödinger a essa característica da mecânica quântica que, na verdade, não estavam
não viam com bons olhos na época. E ele fez esse experimento do gato, né, de um experimento, né, de um gato que estaria vivo ou morto ao mesmo tempo, mas mais como uma crítica de que aquilo não poderia ser uma manifestação da natureza como ela é. No dia 7 de novembro saiu Ciencion 109, o nosso especial de Halloween. Esse especial se chama Histórias Assustadoras, a Biologia Sombria. E, pessoalmente, é um episódio bem legal. A ideia aqui era lançar uma série de episódios com histórias assustadoras da ciência. Nesse primeiro a gente focou na biologia, e o clima de Halloween ajudou bastante a dar o tom que a gente queria. Claro que o nome também foi pensado para chamar atenção, mas o conteúdo é muito bom e muito bem fundamentado. Essa ideia, inclusive, surgiu em uma das aulas de bioética com a professora Ana, porque muitas vezes eu saía das aulas pensando em como alguns temas científicos podem ser meio perturbadores. No bom sentido, claro, eles fazem a gente refletir. Daí surgiu a vontade de transformar isso em divulgação científica, explorando histórias que mostram esse lado mais, entre aspas, sombrio. Esse episódio foi gravado com o professor Antônio Sérgio Quimos Brás, com quem eu tive aula lá no começo da graduação, em 2021. E nesse programa a gente fala sobre bactérias, fungos e organismos que parecem saídos de um filme de terror. Bactérias com comportamento quase vampírico, micro-organismos que lembram o Alien, fungos resistentes à radiação e por aí vai. Esse é daqueles episódios que você escuta e pensa, isso é muito interessante e ao mesmo tempo dá um certo arrepio. E esse também foi o primeiro episódio em que a gente precisou colocar um aviso de conteúdo sensível, inclusive, porque alguns temas podem ser desconfortáveis para algumas pessoas. Os avisos eles estão bem claros, tanto no episódio quanto nos cortes do Instagram e do YouTube. E fica o spoiler, essa série não vai parar só aqui, né? A ideia é continuar com histórias assustadoras em outras áreas, como bioética, física, química, entre outras. E sim, a física ela também tem histórias que podem ser bem assustadoras. É um grupo de bactérias descoberto recentemente que nem sei se é bactéria mesmo, ela pode ser ligada a outra coisa, né? Que está dentro do filo Candidate Filariaceae, que são bactérias bem pequenininhas, né? E tem algumas delas que são meio parasitas de outras bactérias. E tem aí o Vampirococcus lugose, que é como se fosse uma mini bactéria que gruda em outra bactéria e ela emite um monte de filamentos que atravessa outra bactéria e vai sugando ela. E quando você olha até no microscópio eletrônico, você vê a outra bactéria meio murchando, assim, ficando vazia, enquanto a outra suga. Parece literalmente uma bactéria chupando outra. Porque bactéria não é igual amebas que saem comendo outras bactérias, elas não fazem isso, né? Tem o caso dessa aí, que chupa outra bactéria, e tem o caso de um bidelovibrio, que é uma bactéria que parece o Alien, sabe, do filme Alien? Ela entra dentro de outra bactéria, e aí vira um monte de bactéria ali dentro, depois estoura e sai um monte de bactéria dentro. Em seguida, a gente lançou o Ciencion 110, que é a parte 2 do episódio sobre transhumanismo, tema que a gente já comentou aqui e que rendeu uma discussão muito rica. Esse policial, ele morreu em serviço. E ele levou muitos tiros, o corpo dele foi todo danificado e praticamente não dava para usar mais o corpo dele e usaram para um experimento científico, onde eles aproveitaram basicamente só o cérebro e uma parte do rosto dele. Todo o resto era robô. Então ele era um híbrido orgânico-robô, mas era muito mais robô do que orgânico. Apagaram as memórias dele e fizeram lá uma programação e ele virou um super policial e não respondia mais pelo nome humano dele, que era Murphy. Tudo bem, só que ao longo da história, as memórias foram voltando, não é? Então, assim, uma coisa é essa questão da modificação. Então, até que ponto ele é humano e tal, tudo bem. Ah, modificou tudo, não sobrou quase nada. Ah, ele é um robô. Só que o cérebro dele é humano. Se as memórias foram apagadas, até aí tá muito claro na nossa cabeça que ali ele é um robô. Só que ao longo do filme, as memórias foram voltando. Então, ele tinha gatilhos, ele passava pelas situações. Ah, entrou, foi ver um caso de arrombamento. Era muito parecido com um caso de arrombamento que o Murphy foi ver anteriormente. E aí dá um flash na cabeça dele. Ele não entende muito bem naquele momento. Depois ele foi ver um outro caso de violência doméstica, que era um caso parecido que o Murphy tinha visto. Dá outro flash. E assim, aos poucos, a memória dele vai voltando. E de repente ele entende que ele não nasceu robô, que ele não foi criado robô, mas que ele era um humano que foi adaptado para ser um ciborgue. E o último Ciencion do ano foi o episódio 111, A Era das Terras Raras.
Nesse programa a gente conversa sobre a importância das terras raras e sobre como esses elementos estão diretamente ligados ao mundo em que a gente vive hoje, da tecnologia a disputas econômicas e geopolíticas. Esse é o ponto, é aí que a gente precisa pensar, investir em pesquisa, investir em formação, investir em infraestrutura. Claro, estou pensando como professor, como pesquisador. Mas o cenário político ele é muito mais complexo, né? Porque eu estava te falando ali no início, como não tem esse grande apelo, não é ouro, né? Não é diamante, não tem grande valor comercial, mas... Eu não sei por que tem tanto apelo. Eu vou ser sério, ninguém come ouro, ninguém come diamante, mas prossigamos. Mas terra rara a gente, vamos dizer assim, ó, brincando, né? A gente come mais terra rara do que diamante, porque... come no sentido de consumir, tá? Esse episódio ele foi bem especial também do ponto de vista de produção, porque a capa dele deu bastante trabalho. Pesquisar os símbolos, conferir se estavam corretos, pensar em como representar visualmente o que são as terras raras sem cair em algum conteúdo confuso ou errado. Então foi um desafio bem grande, mas muito interessante de fazer. Como o último episódio do ano, ele fecha muito bem essa temporada, ajudando a gente a entender melhor o cenário atual e por que esse tema é tão estratégico e tão presente nas nossas vidas. Então, se você ainda não ouviu, vale muito a pena escutar, é um episódio bem importante e um ótimo fechamento pro nosso ano. E é isso, o nosso especial de Ano Novo chega ao fim. A gente pôde revisitar episódios incríveis, relembrar histórias, ideias e conversas que marcaram o nosso 2025. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela companhia, pelo apoio e por estar com a gente ao longo desse caminho. Que 2026 venha com muita ciência, muita curiosidade, boas histórias para contar. O Ciencião volta sim em 2026, já temos algumas ideias engatilhadas, inclusive, coisas novas chegando agora em janeiro. Então fica ligado porque estaremos on em 2026. Até a próxima! Esse programa foi editado por João Paulo Mantovan.